Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá você, aluno e aluna do curso de Estrutura de Dados 1. É um prazer enorme estar com você aqui. Eu sou o professor Erinaldo, professor da disciplina de Estrutura de Dados 1 nesse módulo. E é um prazer muito grande estar com você aqui, onde nós vamos apresentar uma das disciplinas mais importantes da computação, e com um nível de complexidade bem interessante e bem usual em todos os nossos dias aí, quando a gente fala em uma série de situações computacionais. E nós vamos iniciar hoje falando sobre uma temática muito importante, que são os endereços e ponteiros. Então nós vamos trabalhar com os operadores de ponteiros, e nós também vamos falar um pouquinho sobre as variáveis que são interessadas aí na nossa memória, né? Na memória do nosso computador, toda vez que a gente desenvolve, cria um programa que nós vamos desenvolver. Então a primeira frase que nós vamos aí é tirada de um livro que nós vamos usar como parte do nosso material extra, né, de estudos, que diz que um ponteiro ele é uma variável, e é uma variável que contém um endereço de memória. Então talvez esse daí seja o primeiro ponto que nós devemos ter em mente, né, o que seja um ponteiro, sabendo então que o ponteiro é uma variável, e é uma variável que armazena um endereço de memória. Para essa disciplina, então, o que é necessário para que você possa se desenvolver e fazer as atividades relacionadas à estrutura de dados 1? É importante que você tenha um compilador de linguagem C, já que é em linguagem C que nós vamos trabalhar, que nós vamos desenvolver os nossos exercícios, as propostas dos nossos programas. Então é importante você ter um compilador. É importante também que você tenha uma ferramenta, uma IDE, que execute a linguagem C. Eu sei que provavelmente em outras disciplinas que vocês já tiveram, vocês usaram o DevC, provavelmente em algoritmos, né? Eu utilizo o CodeBlocks, mas a IDE em si é só uma questão de preferência de uso, não tem aí uma necessidade tão grande, ou é mais uma questão de gosto, de se usar uma, de se dar preferência a uma ou a outra, tá? Mas é importante então basicamente a gente ter isso daí, a gente ter uma IDE que rode, né, que permita com que a gente faça a execução, que faça a depuração, que a gente consiga construir os nossos códigos, e a gente ter ali uma outra, e a gente ter o compilador C, obviamente, para que a gente possa fazer a execução dos nossos programas. Então esse daí é o ponto fundamental da nossa disciplina. Muito bem, então só para a gente visualizar o que nós temos aqui. Nós temos nesse lado aqui, eu vou colocar um ponteiro aqui para auxiliar-nos mais, então eu vou colocar um apontador aqui. Desse lado aqui nós temos uma variável x, essa variável x ela está no endereço 300, e dentro dela está armazenado o valor 100, tudo bem? E de um outro lado eu tenho uma variável chamada ponteiro. Essa variável ponteira ela está no endereço 320,
e ela aponta para a variável x, ou seja, o conteúdo dela aqui dentro é o endereço da variável x, que é o endereço 300. Então essa daí é a ideia de ponteiros, né? Eu tenho uma variável, essa variável ocupa um espaço de memória e ela tem um conteúdo dentro dela qualquer. Eu tenho um ponteiro, esse ponteiro ele precisa ser do mesmo tipo da variável, ou seja, se aqui essa variável ela armazena um valor inteiro, esse ponteiro precisa ser um ponteiro de inteiros. E assim por diante, eu preciso apontar, né, sempre para o mesmo tipo da variável, então isso daí é importante. Essa é uma variável que fica ocupando um outro espaço da memória, um outro espaço qualquer da memória, e ela está então em um endereço próprio dela. Só que o conteúdo dessa variável é exatamente quem? O endereço da variável que eu estou apontando. Então essa daí é a ideia de ponteiro, né? Então aqui nós vemos tanto a ideia de endereços, né? Então a variável x está no endereço 300, a variável ponteiro está no endereço 320. Aí nós temos os conteúdos. O conteúdo da variável x é 100 e o conteúdo da variável ponteiro é o endereço de memória da variável x, ou seja, 300. Então isso daqui é uma exemplificação para que você possa entender a diferença entre endereços e ponteiros. Então esse daí é um primeiro passo. Esse conteúdo de hoje ele está relacionado à unidade 1 e nós vamos então trabalhar aqui, dividir essa aula em 4 momentos, onde nós vamos ter uma introdução do conteúdo, exemplos de registros e ponteiros, propriedades de ponteiros também com exemplos e alocação dinâmica na memória também com exemplos. Essa aula, como está dito aí, ela vem recheada de exemplos. Esses exemplos vão ser disponibilizados para vocês, mas é muito mais importante, ou tão importante quanto, vocês executarem esses programas que vão ser disponibilizados para vocês e que vão ser tratados em aula, como você também construir esse programa, desenvolver, escrever o código, para que você pegue aí então as propriedades da linguagem, pegue o domínio maior da linguagem. Na live que nós vamos ter daqui a pouquinho, eu vou comentar com vocês sobre a dinâmica, a sequência das aulas, aquilo que nós vamos estudar aula a aula, aquilo que você precisa vir preparado para a aula, para que você possa então desenvolver bem o seu papel. Nem sempre a nossa aula vai seguir a sequência das unidades. Então, a nossa próxima aula, por exemplo, ela vai lá para a unidade 3, depois ela volta de novo para a unidade 2, às vezes ela vai trabalhar com 2 unidades ao mesmo tempo. Então, tudo isso daí a gente vai discutir na live daqui a pouquinho, tá? Então, sempre o importante é isso daí. E nas nossas aulas vão ter lá sempre uma proposta de exercícios para que vocês realizem esses exercícios durante a semana. Então, tudo isso daí é importante para que a gente desenvolva bem essa disciplina. Essa é uma disciplina que se aprende na prática, não tem outro jeito. Então, a gente tem que fazer os exercícios propostos, a gente tem que desenvolver para que a gente possa, então, aprender efetivamente aquilo que se propõe. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é tudo isso daí, né? Então, esses conceitos, tanto de endereço como de ponteiros, eles são fundamentais em computação, quando a gente fala em programação. Então, toda linguagem de programação, eles têm esses conceitos de endereçamento de memória e de apontamento de endereço de memória. Sempre tem isso. O que acontece ou eles podem ser explicitamente trabalhados, ou eles podem ser implicitamente ocultos, né? Então, a linguagem C, que é a linguagem que nós vamos usar, ela trabalha com isso daí de forma explícita, né? Bem explícita realmente. Então, esse é o nosso primeiro ponto, entender esses conceitos para que a gente possa desenvolver então as outras atividades que vão aparecendo aí durante os nossos exercícios, durante as nossas aulas, certo? O que a gente precisa entender? Que a memória do nosso computador, a memória RAM, né, uma memória randômica, uma memória de acesso randômico, ela é composta por uma sequência de bytes.
Ou seja, o que eu armazeno na minha RAM sempre são conjuntos de bytes. E a posição que cada byte ocupa na memória é o endereço do byte, o endereço onde esse byte está armazenado na memória. Então a memória ela serve para armazenar bytes, certo? E cada posição que esse byte ocupa na memória é chamado de endereço do byte. Então uma variável que eu armazeno na memória, na verdade, o que é? Ela ocupa uma sequência de bytes consecutivos, ou seja, um do lado do outro, né, na sequência. Então, uma variável ocupa bytes consecutivos na memória do meu computador. Por exemplo, um inteiro, né, um número inteiro, ele ocupa lá 4 bytes. O tamanho de um inteiro é 4 bytes. Então, sempre eu tenho que saber, né, que conhecer a quantidade de bytes. Cada tipo de variável tem lá um tamanho, ocupa um tamanho diferente em bytes na memória do computador. Então, a primeira ideia de endereço significa a quantidade de bytes que é ocupado, né? Sabendo que o endereçamento de memória ele é feito em bytes, os bytes ficam lá na memória e cada posição dos bytes representa um endereçamento. Dependendo da quantidade de bytes, eu tenho lá um conjunto sequencial, sempre sequencial, ocupados na memória. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Esse daqui é o primeiro exemplo que traz para nós dois tipos de dados armazenados na memória. Então, sempre que a gente for aqui entrar e sair dados, é necessário que eu utilize a interface stdio, que é a entrada e saída padrão, né? Então, standard I/O, aqui o stdio, então sempre importante utilizá-la. Aqui na linha 3 eu estou criando o meu programa, a minha função principal do meu programa, que é a função main, então o meu int main aqui, que vai então da linha 3 até a linha 16. Na linha 5, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um registro, né, que também aqui em linguagem C recebe o nome de struct, né, então uma estrutura. E quando eu crio ela, eu posso criá-la como sendo um novo tipo de dado, né, um dado do tipo abstrato, né? Então, esse dado aqui é um dado que ele é composto, né? Esse dado é um dado que é composto por 3 informações, dia, mês e ano. Essas 3 informações são 3 informações inteiras, são o mesmo tipo, né? Então, esse dado aqui ele é um dado abstrato, é um dado que não existe, mas é um dado que eu acabei de criar. Ele tem 3 informações aqui que são valores inteiros. Poderia ser, quando eu crio um tipo de dado desse tipo, eu posso criar não apenas valores do tipo inteiro, mas eu poderia misturar inteiro com char, com float, dependendo da informação que eu quero armazenar aqui nessa estrutura, nesse registro, certo? E aqui eu estou dando um nome para ele, que é um novo tipo, um tipo chamado data. E aqui eu criei uma variável i, né, que também é um inteiro, e o valor dela 1, 2, 3, 4. Muito bem, e aqui nós temos 3 prints, e aí nós vamos falar um pouquinho dos prints, e a resposta dos prints estão aqui nesse recorte aqui da execução do programa. Então, no primeiro aqui na linha 10, o que eu estou fazendo? Eu estou um texto, sizeOf, que é o nome da função, mas é o tamanho desse campo data. O campo é representado por 1%d, e aqui a função sizeOf de data, certo? O sizeOf desse campo que eu criei, sizeOf de data, e ele responde lá para mim que é 12. Por que 12? Então, lembra que eu falei que cada inteiro ocupa 4 bytes na memória? Então, eu tenho 3 inteiros aqui dentro, 4 vezes 3, 12 bytes ocupados na memória. No print da linha 11, eu tenho lá a minha variável i, então aqui é um texto normal, né? Mas esse texto ele se refere à variável i. Então, no meu printf eu tenho i e eu quero mostrar o
%d de i, ou seja, quando eu faço isso daqui, quando eu apresento o nome da variável aqui depois, né, ele vai substituir esse %d pelo conteúdo da variável. Então aqui o conteúdo da variável quem que é? 1, 2, 3, 4. Então ele vai exibir aqui 1, 2, 3, 4, que é o conteúdo de i. Então quando eu coloco diretamente aqui, ele vai mostrar para mim qual é o conteúdo de i, o que está dentro de i. Tudo bem? Agora aqui eu estou representando o i novamente, só que como um inteiro longo, né? E aqui eu não estou mostrando mais o i, eu estou mostrando ele como um valor inteiro, certo? Estou mostrando ele como um valor inteiro, e eu estou mostrando ele aqui como um inteiro longo, né? Um long int, um ld. O que eu estou fazendo aqui, como ele é de fato, né? I de fato é um inteiro, né? Tá vendo aqui, ó? I é um inteiro. Mas eu quero mostrar esse inteiro aqui no endereçamento de memória. Dependendo do endereçamento de memória, eu tenho um endereço muito grande, então eu forcei ele a ser um inteiro longo. Então isso daqui é o que a gente chama de cast, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando essa variável aqui a se comportar com um outro tipo, né? O tipo inteiro longo, que ocupa e que permite ter mais valores dentro dele, certo? E aqui eu estou mostrando o quê? Não mais o conteúdo da variável, mas o endereço dessa variável, então o endereço de i. Então aqui ele me mostra na forma de um inteiro o endereço de i. E na linha de baixo, né? Na linha de baixo ele me mostra aqui o i, né? O endereço de i, só que não mais como um inteiro. Esse %p aqui, ele permite com que eu veja esse i como um hexadecimal. Então aqui, ó, o formato dele em hexadecimal, certo? E sempre que a gente utilizar um valor hexadecimal, a necessidade de se colocar esse tipo de cast aqui na frente, né, que aponta para o endereço, certo? Então ele vai executar as três formas aqui. O primeiro, o tamanho do meu dado que eu criei aqui. O segundo, ele está mostrando o conteúdo desse dado. E os dois últimos, ele está mostrando o endereço. Um deles ele mostra no formato de um inteiro longo e o outro ele mostra no formato de um hexadecimal, certo? Então, esse programa aqui é apenas para a gente ter a ideia de como é que funciona conteúdo e endereço de memória. Ou relembrar, pelo menos, né? Agora vamos falar um pouquinho de ponteiro. Um ponteiro é um tipo especial de variável que armazena um endereço, né? Então, aqui nós temos, esse daqui é o endereço 6001. Esse endereço, 60.001, desculpa, esse endereço 60.001, ele armazena um endereço, né? Então, esse daqui é o meu ponteiro P, que está no endereço 60.001, meu ponteiro P, que está no 60.001, e ele armazena um endereço de memória, que é o endereço 89.422. No endereço 89.422 tem lá o valor menos 9.999. Quando eu digo o seguinte, para P apontar para o endereço, né, 89.422, né, ele apontar para o endereço, ele aponta para o endereço e dentro desse endereço tem o valor 9.999 armazenado lá dentro. Então essa daqui é a ideia de ponteiro. O ponteiro ele guarda dentro dele, ele armazena dentro dele um endereço de memória. Um ponteiro também, e a gente vai utilizar muito isso dentro de estrutura de dados, ele pode armazenar um valor chamado nulo, que é considerado um endereço de memória inválido, muitas vezes representado por 0, certo? Toda vez que eu utilizar o null, né, é necessário utilizar a função aqui, a interface stdlib, que é a biblioteca padrão, né? Então, stdlib. Então, o num ele está relacionado ao stdlib. Então, eles vêm sempre juntos. Se você não colocar, provavelmente pode dar erro na execução do seu programa, certo?
Então, se um ponteiro P tem um valor diferente de null, então o conteúdo de P, né, o conteúdo para que P é o valor da variável apontada por P. Então o asterisco ele representa o conteúdo, né, daquela variável. Então dentro de P está o endereço. Se o endereço for diferente de nulo, é porque asterisco P aponta para um valor, o valor que está armazenado na variável apontada por P. Então, esse valor aqui, ó, então o P aqui, ele não está nulo, tá vendo? O P aqui ele está apontando para um valor, não é nulo, está apontando para um endereço. Então, quando eu coloco asterisco P, que seria isso daqui, ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar o conteúdo do endereço no qual eu estou armazenando. Então, essa daqui é a ideia. Nós vamos entender, parece daqui meio confuso, né? Para que eu preciso disso daí? Por que eu preciso ter uma variável que aponte para um endereço de memória? A gente vai ver isso daí quando nós trabalharmos com alocação dinâmica de memória, onde os dados eles não precisam estar armazenados na memória de forma sequencial. Eles podem estar armazenados representando a mesma estrutura, mas eles podem estar armazenados em lugares diferentes na memória. Então, por conta disso daí, eu não preciso ter alocado um espaço sequencial de memória. A importância disso daqui, quando surgiu, foi justamente da necessidade de se ocupar a memória, de se ter pouca memória, saber ocupar a memória de forma a aproveitar o máximo que pudesse dar, que ela pudesse retornar. Eu não tinha uma quantidade muito grande de memória, que não é o que acontece hoje, e eu precisaria ocupar essa memória da melhor maneira possível, otimizar a ocupação da memória. Então, daí o surgimento da necessidade de ponteiros. Nesse outro programa aqui que nós temos, também pensando na mesma ideia, eu tenho lá agora uma variável inteira e eu tenho uma variável que é um ponteiro P, também do tipo inteiro. Então, sempre que eu declarar uma variável que é um ponteiro, né, eu tenho que colocar o asterisco na frente aqui. E o que eu digo aqui? Eu digo que o valor de i é 1, 2, 3, 4, o valor que eu atribuí para i. E eu digo que o ponteiro P, né, recebe o endereço de i, ou seja, ele vai receber onde i está armazenado. Muito bem, nessa situação aqui, eu peço para esse printf. Vocês estão vendo que aqui na hora de imprimir, eu estou imprimindo quem no lugar do %d? O conteúdo, né, para o qual P aponta. Então, P aponta para quem? P aponta para o endereço de i. O que tem no endereço de i? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu mando ele mostrar o conteúdo do endereço ao qual ele aponta, ele retorna para mim 1, 2, 3, 4. Certo? Só que, onde que o que tem no P efetivamente? No P, armazenado no P, tem um endereço. O endereço de i, ó lá. Esse ezinho aqui é um operador que indica o endereço de i. Então, dentro de P, né, aqui ó, P sozinho, sem o asterisco. Então, é o conteúdo de P. O conteúdo de P é um endereço. Esse endereço, representado por um long int, mostra aqui onde, né, P está aqui, o que tem armazenado dentro de P. E aqui, nessa sequência, eu mostro o quê? Eu mostro também o P, ou seja, o valor que está armazenado dentro de P, só que em que forma? Na forma hexadecimal, certo? Então, está aqui ó, a representação em hexadecimal do que está armazenado em P. Em P está armazenado o endereço de i, certo? E por último, uma outra informação aqui, que é o endereço de P, né? Onde está aqui armazenado o endereço de P? Então, também na forma de hexadecimal, o endereço do ponteiro P. Então, a gente vê que são valores diferentes. Esse daqui é o endereço armazenado em P,
e esse daqui é o endereço onde P está armazenado, certo? Então são essas informações aqui para a gente entender um pouquinho da ideia de ponteiro. Então o ponteiro ele aponta para o endereço de uma variável. Quando eu coloco o asterisco P, ele vai me mostrar o conteúdo que está naquela variável no qual ele está apontando. Se eu colocar null, eu estou apontando para um endereço de variável inválido. Na live, tem algumas perguntas aqui para vocês. O que é um registro? O que é um campo? E como são conhecidos os registros em linguagem C? Então, essas perguntas vão ser feitas, eu gostaria que vocês respondessem na nossa live, que acontecerá daqui a pouquinho. Vamos então falar sobre registros e ponteiros, falando desse exercício aqui. Criei um registro, que é um tipo abstrato de dado, onde ele tem lá, o nome dele é data, e ele tem 3 informações inteiras, dia, mês e ano. Na primeira informação aqui, eu tenho data x e data y, ou seja, x e y são 2 variáveis do tipo data. Ou seja, x tem dia, mês e ano, e y também tem dia, mês e ano. Quando eu criei a minha variável x, né, eu posso atribuir para cada um das variáveis dela um valor. Então, x.ano recebe 2020, x.mês recebe 5, x.dia recebe 5. 5/5 de 2020, ou seja, o dia a data da nossa aula. E aqui eu estou fazendo uma outra informação usando aqui a função scanf, onde pede-se aqui, né, espera-se aqui receber 3 valores inteiros. O primeiro valor inteiro eu vou armazenar em dia, no campo dia, da variável y. O segundo %d na variável, no campo mês da variável y. E o terceiro %d no campo ano da variável y. Então eu vou digitar aqui. E aqui no meu printf, eu vou estar exibindo também o campo dia, o campo mês e o campo ano da minha variável x, que é do tipo data. E aqui na linha 17, outro printf, onde eu vou exibir 3 valores inteiros, %d, que são os campos dia, mês e ano da minha variável y, que é do tipo data. Então, quando eu executei aqui na linha 15, né, que pede o scanf, eu digitei 26/6/1976, que é a data do meu aniversário. Aliás, a data que eu nasci, né? A data que eu nasci. Quando eu dei o primeiro printf, ele exibiu que estava na variável x, em cada um dos campos dele, na sequência dia, mês e ano. Então está lá 5/5 de 2020. E aqui ele armazenou, ele mostrou aqui o que estava na variável y, na sequência dia, mês e ano, os campos lá, separados com a barrinha no formato de data aqui, certo? Então eu tenho essas informações aqui armazenadas em um registro, certo? Então essa daqui é a ideia de registro. Continuando aqui, a ideia de ponteiro. Então quando a gente faz ponteiro, por exemplo, eu quero fazer uma operação com ponteiros, né? Então o ponteiro tem 2 operadores, o asterisco, que representa conteúdo, e o ezinho, que representa endereço. Então eu tenho lá 3 variáveis, A, B e C, e eu quero somar A com B e armazenar o conteúdo em C. Então o que eu fiz aqui? Declarei 3 variáveis, eu quero fazer isso daí usando ponteiros. E criei 2 ponteiros de inteiro, P e Q. P recebe o endereço de A e Q recebe o endereço de B. C vai receber então o conteúdo do endereço apontado por B. Ou seja, qual é o conteúdo do endereço apontado por B? É o que está em A. E Q
vai passar aqui o conteúdo do endereço apontado por quê? O conteúdo do endereço apontado por quê é o conteúdo de B. Então, eu vou ter aqui A mais B, né? E eu armazeno em C. Então, esse programa aqui está feito pela metade. Falta aqui a gente fazer o quê? Um printf mostrando essa ideia aqui, C igual a A mais B. Então, verificar se realmente o conteúdo de C representa corretamente isso daqui que ele está informando. Muito bem. Vamos então aqui falar de alocação dinâmica de memória. Então, a última parte da nossa aula falando sobre alocação dinâmica de memória. Vamos pegar aqui um vetor, né? Um vetor, ele armazena vários tipos de dados, do mesmo tipo de dados. Em vez de eu utilizar várias variáveis, eu utilizo uma variável só, e ele armazena um conjunto de bytes consecutivos na memória do meu computador. Eu posso fazer isso daqui de forma estática ou de forma dinâmica. Quando eu faço isso daqui de forma dinâmica, eu utilizo a função malloc, que significa alocar um espaço de memória. Então, eu criei aqui um ponteiro V, do tipo inteiro, e aqui eu disse que V ele vai ter armazenado para ele 100 vezes o tamanho de um inteiro. Então, 100 vezes 4, certo? O inteiro é 4, eu vou ter armazenado 100 vezes o tamanho de um inteiro. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou dizendo, essa informação aqui é a mesma dessa daqui. O ponteiro de V na posição 0, eu estou armazenando o valor 700. Esse printf, então, aqui deve mostrar para mim o quê? V na posição 0 deve retornar para mim os 700. E aqui eu estou escrevendo de uma outra forma. Eu estou dizendo que V na posição 0, na posição como a gente conhece, como se fosse um vetor, eu estou armazenando 500, ou seja, eu estou substituindo aquele 700 agora por 500. E aqui eu estou dando um printf, ao invés de colocar V na posição 0, eu estou escrevendo isso daqui na forma de um ponteiro. Então eu posso misturar as duas coisas, né? Lembrando que essa informação aqui serve para eu alocar dinamicamente valores na memória, certo? Então esse daí é o conteúdo da nossa aula e nós vamos deixar para a nossa aula ao vivo de daqui a pouco. Nós vamos deixar então aí alguns exercícios onde nós vamos tratar aí na nossa aula, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que a gente se encontre daqui a pouquinho na nossa aula, na nossa live. Até lá, muito obrigado pela sua participação até agora. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer